Boa noite. Feliz ano novo para todo mundo. Esse é o nosso primeiro encontro de 2018 do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico, onde nós nos reunimos todas as terças-feiras, no mesmo horário, das 8h30 às 9h30, horário de Brasília, 20h30 às 21h30. Para leitura e reflexão da obra do Bert, nós estamos no terceiro livro, O Amor do Espírito, sob a orientação do Renato Bertatti. E aproveito para agradecer mais uma vez o Hamilton, que foi quem iniciou todo esse movimento online de grupo de estudo de direito sistêmico, e o Renato, que está sempre conosco, ancorando e orientando as nossas reflexões. Nós paramos na página 139 e eu passo a palavra para o Renato. Renato, bem-vindo de volta, feliz ano novo. Obrigado, Alice. É um prazer estar aqui com vocês novamente, começando o ano. E como a Alice disse, nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para nós? Pois não. Ações que solucionam. Quando um paciente se queixa do seu destino ou de seus pais, está se queixando? Qual dele e que haja no seu lugar? Esse tipo de ação, jamais conduzirá ao sucesso. Também podemos lidar de outra forma com os pais e de seu destino. Permitimos que nos conte tudo e ainda perguntamos: o que aconteceu exatamente? Ele nos contará tudo, nos mínimos detalhes. Essa não foi uma oportunidade maravilhosa de se desvincular de seus pais e começar a realizar algo através de sua própria força? Se outra pessoa, que não passou pelas mesmas experiências que você, tentasse realizar o mesmo, não seria capaz, pois lhe faltaria trabalhar com ele. A maior ajuda que pode receber é quando alguém lhe diz: para mim, toda pessoa que se queixa ou reclama é perigosa. Isso nós podemos ver quando nos recusamos a trabalhar com ela. Ninguém consegue ficar mais agressivo. Por isso, tenham cautela. Existem terapeutas que são acusados e atacados. Por quem? Por aqueles que eles decepcionaram, pois não fizeram o que desejavam e se vingam de acusam, pois agem, enfim, porém não a seu favor. Quando alguém ajuda de modo leviano no caso de questões de vida e morte, acreditando poder colocar um sucesso, corre um profundo perigo. Aqui ninguém pode brincar de ser Deus, sem prejudicar o cliente e a si mesmo. Temor. Que poderiam prejudicar o cliente. Meu ponto de vista em relação a isso é um tanto radical. Nenhum terapeuta é capaz de prejudicar um cliente. Como podemos? Todos nós somos livres para fazer o que bem entendemos. Quando o cliente quer ser prejudicado, ou seja, quando age de um modo como se tivesse sido. Porém, deseja isso de um modo específico, de um modo que o isenta da responsabilidade. Ao invés disso, acusa o terapeuta. Capaz de prejudicar um adulto. Se digo algo errado,
Todos têm a liberdade de ter um ponto de vista diferente. No entanto, quando alguém age como eu, às vezes é impossível. Eles podem acusar o terapeuta de estar fazendo algo errado, quando o ajudante cede diante desse temor. O que acontece com ele? Perde. Uma das condições para este trabalho é deixar o temor para trás. Quem cede torna-se uma criança, e o outro, do qual se sente medo, é transformado. Ser fiel à sua percepção e ter coragem de verbalizá-la exige força. Verifique agora se perceberam algo diferente do que eu. Mais algo. Quando vamos até o limite máximo, e isso aqui foi um limite máximo, algo decisivo pode acontecer. Muitas coisas temos coragem de ir até o limite máximo. Algo pode tomar um rumo melhor. Vencemos a guerra no limite máximo. Apenas no limite máximo. A nossa existência não é muito segura. Nada possui limites claros. Os limites são permeáveis e, por vezes, é precária. As tentativas realizadas por alguns de transpor os seus limites psíquicos através de drogas ou certos exercícios, por exemplo, são perigosas. Temos no aqui e agora e nos alegramos com isso enquanto dura. O rio. Fechem os olhos. Coloquem no chão aquilo que seguram, para que nada os distraia. Agora centre-se e exponham-se àquilo que emerge de seu centro e se revela para vocês. Olhem para isso, sem medo, sem desejo. Para o mundo pela primeira vez. Uma criança que não sabe nada ainda sobre palavras e definições, que escuta um passarinho sem saber o nome do mesmo. Uma imediata. A alma é como um rio. Entramos nesse rio e deixamos que ele nos leve. Não sabemos para onde flui, e mesmo a ele. Se eu começar a trabalhar agora com casos isolados, não estarei trabalhando apenas com eles. Trabalho simultaneamente com todos vocês. Em termos da qualidade humana essencial, refere-se a todos nós. Toca nossa alma imediatamente. Nadamos com eles. Ajudar de igual para igual, em cima e embaixo. A psicoterapia, conforme transmitida por Freud e do modo como está continuamente. Aqui está um doente e lá um médico. Aqui está um necessitado e lá um ajudante superior que diz a ele o que o ajudará. A partir o modelo é válido e também se justifica na relação que o doente estabelece com seu médico. Mas isso também se aplica à psicoterapia? Quando maior do que antes ou menor? A terapia contribuiu para o seu crescimento ou talvez o tenham colocado na posição de uma criança? Igual. E me recuso a trabalhar com alguém que se apresenta como necessitado. Não nego que muitos necessitam realmente de ajuda. É claro que necessitam agir ou não. Quando alguém necessita de ajuda e se apresenta para mim como alguém que está disposto a agir, esperando apenas que lhes
não se tornará dependente através de minha ajuda, pois sabe e quer agir através de sua própria força. Reclamações. Quando alguém viu a sua juventude, será que deseja agir? Por que me conta isso? Ele o revela como um pretexto para não agir. Para ajudá-lo, será em vão. A disponibilidade básica de acompanhar o movimento da alma que leva adiante a que se encontra bloqueada. Trabalhar com alguém. Acontecimentos. Existe algo bem simples a ser considerado aqui. O ser humano é como é. Influencia a sua vida por inteiro. Por exemplo, quando alguém morreu cedo em sua família, isso é um acontecimento que influencia toda a sua vida. Um crime foi cometido ou qualquer coisa que tenha provocado uma mudança radical na família. Tais eventos podem ter ocorrido na família atual ou então em sua família de origem, com seu pai, sua mãe, seus irmãos e, além disso, nas gerações anteriores. Por isso, o que aconteceu? Na maioria das vezes, isso pode ser dito em 3 frases. Nesse sentido, não preciso saber nada sobre seus sentimentos. O que é decisivo está relacionado a acontecimentos. Ok, vamos fazer uma pequena pausa. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Uma pergunta no chat. Rosa, você poderia ler um pouquinho mais devagar? Principalmente por causa da internet, que a leitura mais devagar é melhor quando a conexão está lenta. Tá bom. E, por favor. E a pergunta, Renato, a Clara pediu se você poderia dar alguns exemplos de frases que evidenciam o limite máximo. Desculpa, falhou, não ouvi a pergunta. Tá falhando. Frases que evidenciam o limite máximo. Exemplos de frases. Frases que evidenciam o limite máximo? Isso. Ela quer que eu dê uma frase que exemplifica isso, é isso? Por exemplo, uma pessoa se apresentou para fazer um trabalho. Era um trabalho que eu estava trabalhando. Como a gente poderia usar a constelação em situações de tomadas de decisões. E aí se apresentaram algumas pessoas e eu fui trabalhando esses casos e, através da constelação, ia ficando claro como as pessoas poderiam olhar para a sua decisão através da constelação. Então, chegou num determinado momento, sentou uma pessoa ao meu lado, e antes dela falar qualquer coisa, eu olhei para ela, olhei para o grupo e disse: aqui a decisão é muito séria, é uma decisão em última instância. Aqui a decisão é sobre vida ou morte, é sobre viver ou morrer. E não deixei ela falar mais nada. Então, isso é uma colocação onde você leva a pessoa ao extremo. Eu não quis saber qual era a questão que ela tinha, mas eu conectei ela exatamente com aquilo que ela estava vivenciando. Fez-se um grande silêncio, e aí ela começou a chorar, e ela disse que ela achava que ela podia morrer no máximo em 1 ano.
e que o pai dela estava com câncer e que ela achava que o pai ia morrer e que ela ia... Observem que fazer uma colocação, ela teoricamente estava ali para falar sobre uma dúvida, um processo de decisão sobre coisas da vida dela. E nada disso era importante ou significativo, sendo que o essencial foi aquilo que eu coloquei. Então, isso é levar uma pessoa ao máximo. É você confrontar ela com algo que se apresenta de forma muito direta. A partir disso, é claro, se desenvolveu um trabalho, que foi um dos trabalhos mais fortes que aconteceu lá. E, basicamente, é isso. Não vou entrar em detalhes, não é relevante aqui nesse contexto da pergunta. Mas, então, uma frase ou uma situação onde a gente leva a pessoa ao máximo, esse é um exemplo. Quando a gente confronta ela com aquilo que se revela. Por exemplo, dizendo, você, na verdade, não busca uma solução, você quer reclamar. Ou, como, por exemplo, quando eu coloco a pessoa que se põe na posição de vítima, eu posso dizer, eu aqui não tenho condição de te ajudar. Isso é levar a pessoa ao extremo, levar ela ao máximo, onde a partir daquele ponto que a gente coloca, ela não tem outra solução que senão se movimentar, ou ser confrontada com aquilo que ela está vivenciando. Não sei se isso pode exemplificar. Posso fazer uma pergunta? Sim, Rosa. Renato, e quando ele fala assim sobre quando uma pessoa que reclama é uma pessoa perigosa, porque ela está no vitimismo, né? Exatamente. Uma pessoa que reclama, ela não busca solução, ela busca apoio. Ela quer que o terapeuta esteja do lado dela e apoie ela e sinta pena dela. E aquele que ouvir e entrar nisso, ele perde a condição de ajudar de forma eficiente essa pessoa. É exatamente isso, Rosa. Mais alguma pergunta, Alice? Por enquanto não, a Clara agradeceu do exemplo da frase. Deixa eu olhar. A Marilis. Ok. Renato, boa noite, feliz ano novo. Oi, Marilis, boa noite. Renato, tem uma colocação que ele fala assim, por isso testo primeiramente se posso e desejo trabalhar com alguém. No finalzinho aqui da 141, em reclamações. A disponibilidade básica de acompanhar o movimento da alma que leva adiante se encontra bloqueada. Quando a pessoa está reclamando muito, né? Eu entendi dessa forma. Como testar? A única forma de testar, né? E também não sei exatamente de qual forma que ele está falando de testar nessa situação. Mas, por exemplo, quando eu pergunto, quando ele mesmo fala aí, eu pergunto o que aconteceu, e ao invés da pessoa falar o que aconteceu, ela começa a reclamar, ele está testando a pessoa, ele está vendo se a pessoa ela vai direto na questão ou se ela quer, na verdade, só o apoio. Então, nessa hora, ele está testando. Então, isso é uma situação. Outra situação que, por exemplo, a gente testa, a pessoa chega lá e fecha os olhos e começa a chorar e chorar e chorar. Então, eu vou testar para ver se esse choro é um choro legítimo ou não. Eu peço para ela abrir os olhos e olhar para mim. Se é um choro legítimo, ela vai continuar chorando. Mas se é um choro de queixa, ela para de chorar imediatamente. Então, são situações onde eu estou testando a pessoa, né? Outras vezes, eu tenho uma percepção de algo, assim que a pessoa senta ao meu lado, por entrar em sincronia, e aí eu vejo se essa pessoa
imediatamente ela entra na questão. Se ela não está conectada, a tendência é que ela ignore e ela insista em reclamar de algo. Então, assim, existem várias formas de estar testando, que vai desde eu olhar para a atitude física da pessoa, a qualidade das emoções, com afirmações que eu coloco, ou pela atitude que a pessoa tem em colocar a sua questão. Então, não tem uma única forma de testar, são muitas as formas de testar. Às vezes eu olho para a pessoa, ou o tom que ela coloca, ou como ela coloca, eu já sei imediatamente que ela não está disponível. Então, são várias as possibilidades que nós temos de estar testando a pessoa, tá? E ela quer uma ajuda real, ou quanto ela está aí para reclamar. E é possível uma constelação não ter energia para se realizar? É claro que tem. Existem situações onde a gente vai se conectar com a pessoa e ela não está ali presente, ela não está conectada. E nessas situações eu não consigo, não tem energia, não tem força. Então, se a pessoa não estiver conectada ali com a sua alma, nós não podemos trabalhar com ela. Tá? Assim como se ela também se coloca na posição de vítima e você vai tentar fazer a constelação, não vai acontecer nada. E no final ela vai te acusar, assim como ela acusa os pais, ou o casamento, ou o marido, ou a esposa. Então, quem fica na posição de vítima e o terapeuta inadvertidamente não percebe isso, no final, a pessoa vai se comportar como a energia real para se trabalhar, porque a pessoa não está, ela está fechada, ela, na posição de vítima, ela está totalmente fechada, ela não está conectada com a sua alma. Postura de acusação. Renato, e a postura cética? A pessoa que não acredita, assim, cai do ir para atender um desejo. A sua pergunta é o que fazer com isso? É. Tá, quando eu percebo isso, evidenciar isso. E eu evidencio isso dizendo, por exemplo, na verdade, você não acredita que alguém pode te ajudar, né? Na verdade, você não acredita na solução para aquilo que você está vivenciando. Então, quando eu percebo que tem esse ceticismo, que tem essa desconfiança, a primeira coisa que eu faço é confrontar a pessoa com... É isso mesmo, eu não acredito. Né? Então, quando essa pessoa ela tem esse ceticismo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confrontá-la com isso, mas eu não confronto ela se perceber aonde que ela está no seu processo. E eu sei que toda pessoa cética é uma pessoa que internamente está rompida com um dos pais, né? Toda pessoa cética, internamente, ela está rompida com um dos pais ou ela está rompida com Deus, em última palavra. Então, eu sei que essa pessoa ela passou por alguma dor muito profunda. Então, eu imediatamente me conecto com esse algo que existe por trás, com esse algo que gerou esse ceticismo. Então, primeiro eu evidencio esse ceticismo, mas imediatamente eu já estou conectado com algo que está atrás disso tudo, que fez com que ela internamente rompesse com um dos pais ou com esse algo maior, que é a vida, com Deus. E quando eu me conecto com isso, mesmo não sabendo do que se trata, a tendência é que esse algo se revela a mim. Isso, imediatamente, por me conectar com isso, a hora que eu vou trabalhar a pessoa, na maioria das vezes isso se revela. Então, por exemplo, às vezes, isso já aconteceu muitas vezes. Imediatamente que aconteceu algo quando a pessoa
eu falo, aí, o que aconteceu quando você tinha tal idade? Muitas vezes a pessoa começa a chorar e fala, minha mãe morreu. Meus pais se separaram e eu fiquei separada deles. Então, a tendência é que atrás de uma pessoa cética existe uma dor muito profunda, uma desconfiança e um medo de se entregar. Então, eu já me conecto imediatamente com esse algo maior que tem por trás disso. Eu não julgo o cliente, eu não estou ali para julgá-lo, mas eu tenho que confrontá-lo e colocá-lo em contato com esse lugar que ele está, com essa atitude que ele está, de ceticismo e de não acreditar que ele pode ser ajudado por alguém. Ok? Não sei se eu respondi. Alice, mais alguma pergunta? Vou ler o comentário da Nádia. É linda a forma respeitosa e sensível como o Renato percebe a dor e o amor. Todos nós temos essa condição de perceber. É só estarmos muito presentes, sem julgamentos, que isso acontece. Renê, você não quer compartilhar com a gente seu comentário que você fez no post? Muito bom. Então, ouvindo o Renato falar da questão da comunicação, eu me lembrei tanto do meu professor, o Peter Spelter, recentemente também o João Weser, da Hellinger Schule, falavam dessa importância do facilitador estar muito atento também à comunicação não verbal que está acontecendo, do campo linguístico que envolve esse espaço entre o facilitador e seu cliente, e escutar, estar atento à escuta dessa comunicação não verbal e de tudo que envolve isso. Na verdade, os exemplos do Renato me trouxeram isso mutuamente. Obrigado, Renato. Todos os sentidos, com a alma, né? Eu não só olho, eu vejo, eu ouço, eu sinto, né? É estar ali pleno diante da... Obrigado, Renê. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Alice? Deixa eu dar uma última olhada. Não. Não, sem perguntas. Eu posso fazer uma colocação para o Renato, Alice? Lógico. Às vezes que eu te vejo nos finais de semana de constelação, eu te vejo assim, vou usar a palavra do que eu sinto, tá? Parece que cansado, é como se fosse tivesse tomado por todas aquelas energias. E eu fico pensando, meu Deus, como é que o Renato lida com todas essas energias? E essa curiosidade vem me pegando faz tempo. Se você puder falar, Renato, se não, tudo bem. Tá. Não, isso não é canseira. E quando eu estou dentro desse campo, na verdade, eu não estou dentro desse campo quando eu estou ali. Antes mesmo de ir para lá, eu muitas vezes já percebo os movimentos e as tensões que estarão presentes dentro desse campo que já está formado. Então, o que significa isso? Significa que, às vezes, antes mesmo de um dia antes, ou indo para lá, ou não importa, eu já percebo todas as tensões, as angústias, às vezes a loucura, porque às vezes tem muitos casos de loucuras em alguns trabalhos mais que um caso, ou energia de morte, ou energia de depressão, não importa, de doença. Então, quando a gente se conecta com um grupo e você está como líder, imediatamente você se conecta com o todo, né? E você precisa se entregar a isso dentro de um determinado nível para estar sensível a tudo aquilo que quer se revelar ali, né? Que são coisas muito difíceis, situações sérias, situações graves.
E muitas vezes, diante lá do grupo, eu me deixo entrar em conexão com tudo isso. Eu preciso fazer isso para ajudar as pessoas. Eu preciso entrar nessa sintonia. E isso acontece, eu entro nisso e depois eu me retiro disso. Eu não permaneço dentro disso. Então, talvez as expressões que você veja são expressões de alguém que está percebendo algo que você vai perceber isso, e o terapeuta deveria perceber isso, mas eu não fico com isso, eu não saio de lá pensando nisso, ou não saio de lá cansado ou acabado com isso. Então, eu me proponho a estar nesse estado de percepção. Eu me proponho em deixar de lado as minhas intenções, ou aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu estou vivendo na minha texto, e aquele algo que quer ser revelado nesse encontro com todas essas pessoas. E eu cumpro aquilo que eu devo fazer. Simplesmente eu cumpro. Eu deixo, eu saio, eu me retiro disso tudo. Então, eu chego nos trabalhos e, via de regra, eu não estou nem um pouco cansado, pelo contrário, me sinto totalmente. Eu entro conscientemente nesse campo e também me retiro dele conscientemente. Eu não levo isso comigo. Então, o segredo para vocês não se desgastar conscientemente e se retirar conscientemente. Portanto, eu não posso estar ali de forma inocente. Então, por exemplo, eu estou ali no grupo e se tem uma pessoa que está vivendo uma dor profunda de uma perda, eu vou sentir isso. Eu não sei, às vezes, quem é, claramente. Essa dor. Outras vezes, eu percebo que ali, no campo. Então, eu vou perceber esse estado de loucura no meu corpo. Eu vou perceber isso com imagens, sensações que me vêm. É você se deixar tocar por aquilo que está presente. Então, num grupo, eu sinto a energia de todo o grupo. Eu sei aonde está a energia. Então, não... né? Como o Bert fala aqui, ele acabou de dizer isso. Quando eu conduzo um trabalho, eu não estou conduzindo um trabalho, fazendo um trabalho específico para uma pessoa. Eu sei que, em última instância, o que está sendo trabalhado com essa pessoa tem a ver com todos ali. Né? E é claro que muitas dessas percepções elas acontecem no nosso próprio corpo, no corpo do condutor. Né? Então, é isso, é normal, é assim mesmo. Eu acho que agora você deu o nome exato ao que eu estava chamando de cansaço, essa percepção no seu... Eu sinto no meu corpo os sentimentos das pessoas, as raivas, as angústias, a loucura, isso tudo passa, eu percebo no meu corpo. Assim como eu percebo a dor, e eu sei que isso não é meu, mas eu sei que o meu corpo está percebendo isso. Ele está em conexão com tudo isso. Eu não penso mais no que aconteceu, eu não lembro de mais nada, eu volto imediatamente para as coisas que eu tenho para fazer. Eu chego em casa, eu tenho coisas para fazer, tenho minha vida para tocar, tenho todas as minhas questões. Então eu não lembro mais disso, eu não penso mais sobre falho. Mais essa. Imagina, imagina. Alice, Sem mais algum comentário ou mais alguma... Não. Tá falhando, acho. Eu não tô te vendo. Podemos ler, sem mais perguntas, Renato.
Tá, já. Então, ótimo. As constelações familiares internas. O que fiz com esse homem? Isso foi uma constelação familiar? Foi. Estava em apuros. Pedi então que fechasse os olhos e iniciei uma constelação familiar em minha alma. Olhei para sua mãe, seu pai, seus irmãos, caso tenha algum, e para seus ancestrais. Olhei a eles com respeito. Quer dizer, olhei para além dele, para o contexto de onde veio. À medida que não percuro diante de mim, no campo ao qual pertence, os sentimentos adequados puderam surgir. Sua alma o guiou. E que algo marcante aconteceu naquela época. Assim, eu o acolhi nos meus braços como uma mãe. Ele estava sem para protegê-lo de olhares curiosos. Em seguida, pudemos ver a raiva dele. Era de uma criança que foi abandonada. Por que dei-lhe um golpe entre as omoplatas com o punho? Por estar em sintonia com ele, de repente percebi que isso era necessário, o efeito, e que havia feito a coisa certa. Quando gritou, disse a ele que deveria respirar sem sons. O ato de gritar passou a respirar mais calmamente, estava conectado de modo muito mais profundo com sua alma. Após um tempo, senti. Sua alma necessita de tempo para lidar com isso. Ajudar através da renúncia. Nesse tipo de trabalho, já está algumas vezes acontecendo profundamente no âmbito interno. Os movimentos emergem da própria alma. Através dos rostos e dos movimentos, podemos ver onde não é mais possível prosseguir. Então, ajudamos o cliente para que possa transpor lentamente o obstáculo. É essa a diferença em relação à constelação. Nela, procuramos por uma solução. Quando a solução é encontrada, o cliente precisa fazer algo em seguida. Aqui, o processo de cura já ocorre através dos movimentos da alma. Quer dizer, o trabalho em si acontece aqui e agora, ou pelo menos já começa. Dessa maneira, ocorre em um nível muito mais profundo. Ao mesmo tempo, tudo permanece no âmbito da própria alma. Não há nenhuma intervenção de fora. O ajudante revela uma profunda deferência diante do destino de uma pessoa. Quando vocês comparam esse procedimento com as ideias mais corriqueiras sobre o desejo de ajudar, perceberão quais intervenções por vezes são realizadas de fora para dentro. Perceberão a partir de que ideias são realizadas e que isso é realizado sem considerar o que ocorre na alma. Às vezes queremos ajudar, pois o cliente disse algo de uma certa maneira e porque entramos no que disse. O que o cliente diz é quase sempre uma resistência diante do essencial. Se entrarmos nisso imediatamente, talvez iniciemos um grande jogo para além daquilo que realmente conta. Por isso, precisamos ser cautelosos aqui.
Sentimos as diferenças e os dois modos de ajudar. A partir da reação da própria alma, aprendemos gradativamente o que podemos e o que não podemos fazer. Assim, como o conhecimento no caminho fenomenológico do conhecimento tem êxito através da renúncia, essa ajuda também tem êxito através da renúncia. A realidade que é trazida à luz. O que importa neste trabalho não é o fato do terapeuta fazer muito, mas que ele traga algo à luz com a ajuda dos representantes. Quando isso vem à luz, passa a atuar. Por isso, não precisa fazer mais nada depois. O essencial ele já fez. Todo o resto a alma faz. E isso exige tempo. O ajudante não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, se ainda desejasse fazer algo, interferiria na alma do outro. Destino. Neste trabalho, muitas vezes encontramos pessoas com um destino especial. A questão é como nos confrontamos com esse destino, como o reconhecemos, concordando simultaneamente com ele. Em que medida somos capazes de compreender onde esse destino se torna inevitável e onde algo é oferecido através do destino. Algo que nos capacita a ajudar alguém em sintonia com o mesmo. A margem de movimento. No nosso trabalho, nos deparamos frequentemente com situações onde nos sentimos inclinados a julgar dizendo, por exemplo, o problema é que a pessoa simplesmente não quer. Partimos assim do pressuposto de que alguém tem liberdade de ação, sendo igualmente livre ao optar pelas situações de vida nas quais se encontra e que poderia modificá-las, caso quisesse. Através da constelação, obtemos a compreensão de que a margem de movimento de cada um é bastante restrita. Deste modo, a ideia de liberdade diminui consideravelmente em direção a algo bem. A família como destino. Nos encontramos inseridos em uma família específica, na qual ocorreram certos acontecimentos que determinam os destinos daqueles. Determinação através do destino se expressa no indivíduo como lealdade à família. Quando, por exemplo, ocorreu um suicídio, isso influencia outros a quererem igualmente suicidar-se. Quando investigamos melhor o assunto, descobrimos talvez que lá atrás, na família, alguém deveria ter se suicidado, mas não o fez. Sendo assim, delega aquilo que não realizou e que deveria ter realizado para as próximas gerações. Estas sentem tal como uma obrigação, sem saber o porquê. Então, quando encontramos alguém que se encontra emaranhado em uma situação como esta, não adianta tentarmos persuadir a pessoa. Precisamos verificar onde esse destino se inicia. Quando, no entanto, podemos pressupor que o problema da pessoa se encontra para além do seu livre-arbítrio, lidaremos de modo mais sereno com ele. Quando lhe dizemos, vamos verificar de onde vem isso, qual a sua origem. Sente-se pessoalmente aliviado. Só isso já ajuda. A sequência das gerações. Ultimamente, temos encontrado métodos para trazer à luz a situação original. Em seu livro, A Cura Vem de Fora, Dan Van, eu não sei falar, descreve detalhadamente de que forma isso pode ser feito.
posicionamos primeiramente o cliente. Em seguida, posicionamos atrás dele um representante para a geração dos pais. Depois, um para a geração dos avós. E assim por diante. No caso dos homens, posicionamos apenas homens. No caso das mulheres, apenas mulheres. Deste modo, podemos posicionar, quem sabe, 8, 9, 10 gerações. Quando esperamos por um tempo suficiente, podemos perceber, através das reações dos participantes, em que geração ocorreu o acontecimento decisivo. Ou então o cliente ou a cliente se movimenta lentamente de um representante ao outro e sente o que acontece com eles. O decisivo é sempre um assassinato. Até onde pude perceber, até agora, os destinos mais pesados têm a ver com o fato de que alguém na família foi assassinado por outro da família. Ou então, que alguém da família assassinou ações, talvez percebamos para o chão. É nessa geração que se encontra o destino decisivo. Pedimos que um representante para a vítima se deite no chão diante desse representante. Nesse momento, inicia-se o confronto entre o agressor e a vítima. Naturalmente, não sabemos o que ocorreu e também não precisamos saber. Vemos apenas que algo aconteceu aqui. Quando ocorre algo entre a vítima e o agressor, algo que os aproxima, vamos supor que o agressor se deite ao lado da vítima. Podemos observar como as gerações seguintes ficam aliviadas. Esse alívio também pode ser sentido em relação ao cliente. Este é um método elegante sem que tenhamos que investigar muito. O efeito confirma que isso ajuda. Por vezes, nada pode ser mudado, pois o destino é grande demais. Talvez não tenhamos as compreensões necessárias para solucionar. Entretanto, trago um exemplo revelando como algo assim pode ser solucionado de modo surpreendente. A força curativa. Em Taiwan, a mãe de um participante era esquizofrênica. Quando posicionamos seus filhos, que eram 4 meninas, uma delas se comportou de modo estranho. Várias gerações atrás na família. Tinha sido assassinado por seu irmão. Sendo assim, coloquei o bisavô e o seu irmão. Porém, este se comportou de um modo como se fosse. Em seguida, coloquei a mãe deles, a tataravó, e ficou claro, através das reações dos representantes, que ela tinha sido a real agressora. Foi ela que havia incentivado esse ato. O irmão do bisavô estava confuso, pois sentia tanto a energia da vítima como a do agressor. Pedi que se apoiasse de costas em seu irmão e na tataravó. De repente, a confusão do irmão do bisavô se dissolveu e ele percebeu tudo mais claro. Em seguida, fiz o mesmo em relação às gerações posteriores. Apoiaram-se de costas naqueles que vieram antes. Todos passaram a perceber as coisas de modo mais claro, inclusive a mãe do cliente. Sua filha, porém, permaneceu confusa. Não vi nenhum caminho que pudesse ajudá-lo. Vi-me em apuros e o que foi que eu fiz? Eu a conduzi até sua tataravó, que a tomou em seus braços, e assim ela também se sentiu livre. No final, a força curativa veio da assassina nesse sistema. O grande destino. Por vezes, não sabemos se podemos ou devemos fazer algo.
O que então fazemos como ajudantes? Fazemos uma reverência diante do destino, sem interferir. Quando vem a luz que não podemos fazer nada, dizemos claramente: aqui não posso fazer nada. Então o destino assume a condução. É claro que aqui, destino significa também que a grande alma assume a condução. Por vezes acaba surgindo uma solução. Caso não surja uma solução, isso é grave? Quando percebemos, por exemplo, que é inevitável que alguém se suicide e que nada pode ser feito, é grave quando isso acontece? É grave para a alma dele? Podemos julgar tal fato? Talvez seja exatamente nisso que se revela grandeza, amor e plenitude. Neste sentido, somos convocados como ajudantes a nos submeter também a esse destino e a reconhecer que ele está acima de nós. Assim, permanecemos centrados e calmos em todos os nossos empreendimentos de ajuda. Morte precoce. O mesmo se refere naturalmente à morte. Faz alguma diferença se alguém morre cedo? Quem sabe até antes de nascer ou envelhece? Pouco tempo atrás me apresentei, através de um exercício, aos mortos de minha família. Na família de minha mãe, 4 filhos morreram cedo. Apresentei-me também a eles. Foi deles que senti emergir a maior força. Eles não estão simplesmente ausentes. Deles emerge algo que nos ajuda quando os reconhecemos e nos apresentamos. Eles perderam algo, ou será que continuam atuando através de mim e deste modo são confortados? Sendo assim, concordamos também nesse sentido com a realidade sobre a vida e a morte. Ótimo, Rosa. Vamos fazer. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Alice. O Marco Aurélio fez um relato sobre essa postura de sair e entrar no campo consciente. Marcos, você quer conversar com a gente? Você está com o microfone aberto? Abri agora. Boa noite a todas e a todos, né? E que a gente nesse ano tenha realmente grandes proveitos aí no estudo, né? Eu achei muito interessante o que o Renato comentou do bloco anterior, da entrar e sair de forma consciente do campo. E como advogado é inevitável, principalmente depois que a gente começa a estudar essa matéria e exercitar essa sensibilidade em relação ao campo morfogenético, que nós nos envolvamos com todas as energias que os casos se apresentam. E na semana passada, dia 24, eu fiz uma audiência trabalhista em Pirapora, defendendo a minha sogra, de uma ação improcedente, porque o vaqueiro que trabalhava, ele foi furtar aguardente no Alambique, de noite, sábado à noite, e aí, quando ele aproximou a chama do tonel, explodiu tudo. Eu até apelidei o Diego de vaqueiro bomba. E a gente fez toda a defesa, e quando eu fui para a audiência, ele não compareceu porque foi preso, acusado de homicídio. Ele se ausentou. Só que nesse embate do advogado que defende a parte, ainda mais no meu caso, defender a minha sogra, né, que tem 92 anos de idade, cuida de uma fazenda até hoje, e eu ainda brinco com ela que, quando me perguntam a minha religião, eu digo que eu sou enedimista. Eu sigo a dona envolve com o caso
E quando fazemos isso de maneira inadvertida, e é preciso ter compaixão também, é preciso ter um olhar respeitoso, sem julgamento. Coisa que é difícil quando, no exercício profissional de advogado, a gente defende uma parte. Mas eu achei muito interessante, Renato, essa sua observação, e no meu exercício profissional começarei a estar mais atento a essa necessidade de entrar e sair do campo conscientemente. É isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Se nós não fazemos isso de forma consciente, o que acontece é que eu sou capturado por aquele campo. E se eu não tenho consciência de que estou numa situação onde eu vou vivenciar algo, isso me perturba. E ao contrário, quando eu estou consciente de que ao entrar nesse campo, eu estou atento a todas as informações que ele me traz, então o campo trabalha ao meu favor. Então a consciência e a inconsciência, ela é determinante na forma como eu vou conseguir ou não lidar com tudo aquilo que manifesta diante daquele campo. Quando trabalhamos com um grupo, ali se cria um campo, que é uma mistura de tudo aquilo que as pessoas estão levando. E é importante que, ao eu me relacionar com isso, que eu esteja atento a isso. E se eu estiver atento, eu vou perceber através do meu corpo, através de imagens e também através das pessoas, dos representantes, tudo aquilo que está vindo à tona ali. Então, é muito importante estarmos dentro desses campos, porque, caso contrário, a favor do grupo se volta contra o terapeuta e ele fica passando mal. Passando mal, o que eu digo? Ele sai de lá e ele não sai de lá, porque ele permanece conectado com todas aquelas energias. E se mais alguma pergunta, mais algum comentário? Ai, a Diksha. Sim. Oi, boa noite. Oi, Diksha, boa noite. Olha só, assim que me chamou a atenção no texto, quando ele fala família como destino, né? Ele diz, quando, por exemplo, ocorre um suicídio, isso influencia gerações posteriores e pode levar a outros querendo se suicidar. Quando investigamos melhor o assunto, descobrimos talvez que lá atrás na família alguém deveria ter se suicidado, mas não fez. Aí isso me chamou a atenção, essa coisa do alguém deveria ter se suicidado. Quando ele diz isso, alguém deveria ter se suicidado, significa que alguém sempre quis se suicidar, mas nunca se suicidou. Ah, ok. Não que a pessoa precisava ou deveria ter morrido. Eu não estava entendendo isso. Não, Legal. é no sentido de que alguém viveu totalmente... No fundo, não o fez. Então, esse desejo, ele permanece no campo. Uhum. Exatamente. Okay. E é muito doido, porque mesmo, por exemplo, mesmo em determinadas situações, quando um filho quer morrer no lugar da mãe, a mãe quer morrer, né? E o filho quer morrer no lugar da mãe para salvar a mãe. Mesmo depois que a mãe morreu, já morreu, ele ainda permanece dentro desse desejo. Ou seja, a morte da mãe tira do campo esse desejo de morrer. E mesmo a mãe já tendo morrido, ele ainda continua querendo morrer no lugar da mãe. Porque fica no campo. Esses desejos, esses impulsos estão exatamente no campo. E eles não se dissipam de uma geração para outra.
não é que acabou, isso está dissipado, isso está resolvido. Não. Todas essas sensações fortes, todos esses enredamentos fortes, eles permanecem lá por gerações. Legal. Obrigado, Dixon, da pergunta. Mais alguma pergunta, Alice? Sim. A Eliane levantou a mão. Eliane, você tem uma pergunta? Oi. Oi, pode falar. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite. Quanto a essa situação que você falou, trazendo um caso familiar, uma ascendência, ou, digamos assim, eu passei por um processo há anos atrás depressivo que tinha esse movimento de morte, né? E que tomei essa consciência, saí dessa situação, como eu no campo para os meus filhos, ou eles terão que constelar, ou que movimento eu, como ascendente deles, posso estar fazendo para eliminar algo de 10, 15 anos atrás, que foi forte. Assim, se o seu impulso pela morte era um impulso para querer salvar alguém que queria morrer, isso permanece no campo, né? A não ser que você, que pode estar ligado a isso, seja confrontada com esse impulso, ou com essa pessoa que quer morrer. Então, vamos dizer que você queria morrer por causa que a sua mãe queria morrer. Então, se você pode se reconciliar com ela e expressar o seu amor a ela, independente desse impulso dela de querer morrer, isso agora protege o seu filho. Porque no momento em que você ama a sua mãe e deixa isso lá com ela, você para. Então você certo? Já me respondeu. Já me respondeu. Simplesmente separa. E aí os descendentes são livres, porque o passado fica no passado e ele não está vivido no presente dessa forma distorcida. Agora, permanece dentro desse impulso, aí o seu filho pode querer fazer isso para salvar você. Então, enquanto o enredamento não é desfeito, aquilo fica dentro do campo. No momento que é desfeito, o passado se restringe ao passado e aqueles do presente que estavam enredados nisso se descolam e os descendentes também tendem a ficar descolados. Tá, eu vou te agradecer porque acabou de 15 anos a minha mãe dizendo diariamente que se Deus fosse bom ia levá-la porque ela não aguentava de tanta dor. E aí eu acabei de entender que eu consegui solucionar isso com todos esses aprendizados e tudo mais que vocês estão proporcionando para nós no curso. Então, mas aí agora eu entendi que não dependia de mim mesmo, eu estava assim. Sim. Ok, gratidão. Imagina. Mais alguma pergunta? Sim, a Marisa tem uma pergunta. Ok. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bom, Marisa? Boa noite. Boa noite. Então, eu queria só que você comentasse, Renato, por gentileza, isso que eu já até vi algumas vezes, né? O Bert dá esse golpe entre as omoplatas. Né? O que significa isso? Com muita frequência, a pessoa ela está aprisionada dentro de um campo de sentimento ou dentro de um estado, que também é a mesma coisa. Né? Então, às vezes, uma pessoa ela está totalmente aprisionada dentro de um condicionamento de sentimento ou num estado. Esse golpe é um choque, primeiro porque a pessoa não espera, e segundo que esse choque coloca algo em movimento. E aí ela já
Então, esse golpe, na maioria das vezes, nós falamos que a pessoa ela está totalmente hipnotizada e aprisionada dentro de um campo de sentimento. Tanto é que a hora que você faz isso, a pessoa já não consegue mais estar naquele lugar. Ela se conecta, ela sai daquela vibração e ela já imediatamente vai para outra vibração. Então, isso a gente faz, às vezes, dando um golpe, às vezes a gente dá um grito, sem que a pessoa espera, mas é uma situação onde a gente tira a pessoa daquele estado de hipnose, por assim dizer. É essa a função. Ok, obrigada. Imagina. Mais pessoas? A última, porque estamos extrapolando muito o horário. Uma última pergunta, então, da Débora. Ela fala de casos... Eu vou ler a pergunta. Em BH, tivemos uma situação numa faculdade de medicina em que tiveram vários suicídios. Gostaria de saber se isso pode ter a ver com o campo da escola também, e não só com o sistema familiar de cada um. Sim, pode ter a ver com o campo da escola. Os lugares, eles guardam uma memória. O que significa isso? Significa que se num lugar uma pessoa se suicida, outras pessoas que têm tendência ao suicídio, quando elas estão nesse lugar, elas se sentem mais impelidas a fazer isso. E se desse lugar mais uma pessoa se suicida, outras pessoas que também estão envolvidas nessa dinâmica se torna quase irresistível para elas não seguir isso. Então, independente dos enredamentos e das memórias que nós vivemos conectados, os lugares também criam uma energia, criam uma memória. Então, por exemplo, um lugar que acontece acidente, muitas pessoas vão se acidentar no mesmo lugar. Lugar que uma pessoa se suicida em lugar público. A tendência é que esses lugares, mais pessoas vão fazer isso. Eu tive cliente, que ela é dona de um grande shopping center aqui de São Paulo, e uma das questões que ela levou uma vez para constelar era isso, que as pessoas usavam o shopping dela para se suicidar. E já tinha acontecido muitos. E que já tinham posto grades de proteção, já tinham feito muitas coisas e que não adiantava. As pessoas iam lá e queriam se suicidar de lá. E muitas tinham se suicidado. Então, você vê que o campo, o lugar, ele também adquire essa memória, né? O lugar físico, né? Então, sim, isso acontece. O Renê está dizendo que a Faculdade de Medicina da USP, da Unesp, também tem casos recorrentes de suicídio. Isso, para as pessoas que têm essa tendência, quando elas encontram esses lugares, isso se intensifica muito, muito. É muito interessante isso. A Sônia está perguntando se pode dizer que é uma comunidade de destino. De alguma forma, sim. Né? São pessoas que, de alguma forma, se unem dentro de um movimento, dentro de uma identificação de destino. Sim. A Débora agradeceu a resposta. E é isso, Renato, sem mais perguntas. Bom, então vamos ficar por aqui, né, Alice? Sim. Muito bom te rever. Muito bom rever todos. Uma delícia, eu estava com saudades. Nós também. Então, quero agradecer a Rosa pela leitura, pela linda leitura, a todos pelas perguntas, pelos compartilhar e pela presença. Desejo a todos boa noite e a gente se vê a semana que vem. Devolvo a palavra para você, Alice. Boa noite. Até a próxima terça-feira, sempre no mesmo horário e no mesmo link da sala. Então, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube pode gravar esse link, é só entrar uns minutinhos antes das 8h30. Um beijo, boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite.